Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Na questão, na resposta dos Espíritos, ele chama a atenção de que, no momento em que nós não concordamos com qualquer doutrina, ou com o exercício de qualquer companheiro que expressa pensamentos perniciosos que podem atentar contra a liberdade, será que eu devo agir de modo violento? E na resposta do Espírito, é como se ele dissesse assim: te coloca no lugar de Jesus. Será que Jesus, ao ver o erro, ele agia de modo contrário? Ele agia de modo contrário à caridade que ele expressava, ao amor que ele expressava. Então, o melhor caminho, evidentemente, é aquilo que nós podemos impor, que seja o bem e a fraternidade entre as pessoas. Na 842, Kardec perguntou: por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade e que tem o direito de se apresentar como tal? Nós estamos estudando a doutrina espírita. Não poderemos ter a pretensão de dizer que a doutrina espírita está com a verdade. Mas nós temos que analisar o que a doutrina expressa, analisar o que os espíritos trouxeram para dentro, de que modo esses ensinamentos vêm contribuir para a nossa evolução espiritual, contribuir para o bem-estar do nosso semelhante. Né? Então, vou ler novamente a pergunta e ler a resposta dos espíritos. Por quem disso se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade e que tem o direito de se apresentar como tal? Os espíritos disseram: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Este, o sinal, por que reconheceis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, independente do segmento religioso que nós vivenciamos na nossa de hoje, seja qual seja evangélica, católica, espírita, seja qual seja, nós devemos seguir aquilo que os espíritos acabou de dizer. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Este é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, nós acabamos então de fazer esse estudo da lei de consciência, evidentemente, e ao estudar essa lei de consciência, a gente poderia expandir e trabalhar não somente em dentro de 30, 40, 50 ou uma hora. Porque, na realidade, é um tema que nos chama a atenção pelo que nós estamos vivenciando na nossa própria sociedade. A questão do livre pensar, a questão da livre consciência. Será que nós podemos expressar os nossos pensamentos, a nossa consciência, sem ser reprimido? Então, merece que a gente pare, que a gente, pensando em Jesus, fazer o bem, exercitar a prática da caridade
em sua maior expressão. Né? Então, a gente tem efetivamente que trabalhar dentro desses princípios, desses propósitos que os Espíritos nos ensinaram. Quer dizer, reconhecer a doutrina como boa, seja ela qual seja a doutrina, seja evangélica, católica, espírita, não interessa. E compete a gente não criticar os nossos irmãos de qualquer segmento religioso, porque ele contraria o que nós pensamos e o que nós exercitamos. Aliás, se nós exercitamos bem, se a nossa consciência está desperta, de modo a que a gente reconheça na plenitude aquilo que os Espíritos disseram sobre o conhecimento das leis morais, né? Pelo despertamento da nossa consciência, é evidentemente que a gente já chegou a esse patamar de trabalhar onde nos desenvolvemos para o bem da nossa sociedade e para o nosso próprio bem. Muita paz e Jesus nos abençoe.